Pessoal, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre a Guerra Fria, trabalhando a habilidade de identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses, né? Então, a gente tem a imagem do mundo bipolarizado, conforme a gente já tinha visto, né? Esse mapa aí, o mapa europeu, a gente consegue perceber bem, né, como a Europa estava dividida. Do lado vermelho aí, a área de influência da União Soviética, e do lado azul a área de influência dos Estados Unidos, né? Isso tirando todo o continente americano, ainda que em sua grande maioria aí era de influência dos Estados Unidos. A Conferência de Potsdam, né, que divide ali a Alemanha, como a gente viu na aula passada, também, né, faz a divisão aí territorial na Península da Coreia, separando em duas áreas de influência, né? Então, a Coreia do Norte aí sob influência comunista, né, da Rússia, e a Coreia do Sul sob influência estadunidense, capitalista. Depois dessa Conferência de Potsdam, em 1950, a gente vai ter a criação, né, da República Popular Democrática da Coreia, que é a Coreia do Norte, em 1953, a República da Coreia, que é a Coreia do Sul, né? Lembrando que essa divisão feita lá na década de 40 ainda, né, no contexto ali da Guerra Fria, as Coreias continuam divididas até hoje, né? Ainda é algo presente. A Guerra das Coreias, em 1950, com o apoio bélico e logístico da União Soviética, né? A Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. Os Estados Unidos entenderam a mobilização popular militar da Coreia do Norte como uma agressão comunista. Ataques anfíbios e bombardeios foram realizados pela ONU na cidade de Incheon. As forças da ONU chegaram até a fronteira da China, mas foram repelidas pelas forças chinesas aliadas à Coreia do Norte. O conflito se encerrou em 1953 com a assinatura de um armistício, né? Então, um conflito de fato não resolvido até hoje. Então, o que a gente falou na aula passada, né? A Guerra Fria, ela tem, né, o nome de Guerra Fria porque nunca houve de fato um conflito armado entre Estados Unidos e União Soviética. Mas a gente vai perceber ao longo dessa aula que não diretamente, mas por influência dos Estados Unidos e da União Soviética, a gente vai ter sim alguns conflitos no mundo nesse período, né? Então, os conflitos aí entre a Coreia, a gente tem de um lado a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos. A Revolução Cubana, né, foi um movimento armado e guerrilheiro que culminou com a destruição do ditador Fulgêncio Batista de Cuba no dia 1º de janeiro de 1959, pelo movimento 26 de julho. Liderado pelo então revolucionário Fidel Castro, o apoio soviético, depois do movimento armado, enfatizou seu caráter anticapitalista e anti-americano, para posteriormente alinhar o país com o chamado Bloco Socialista, né? Então, o que eu falei agora, ali no começo, a América, em quase sua totalidade, sob influência dos Estados Unidos, com exceção aí de Cuba, né? Cuba é um território ali na América Central muito próximo aos Estados Unidos, passa por uma revolução socialista e se torna um aliado da União Soviética, né? E, consequentemente, uma ameaça aí para os Estados Unidos, por ser um território tão próximo ao território americano e com o perigo ainda de influenciar outros territórios na América, né, a fazerem a mesma coisa aí. Então, a partir de 1959, Cuba se torna ali uma aliada do bloco socialista, né, aliada ali à União Soviética. O Fulgêncio Batista, né, que era o governo que é deposto pela Revolução Cubana, então ele foi eleito em 1940, vai governar até 1944, daí ele dá um golpe, né, de Estado e se torna um ditador, que vai ser um ditador até 1959 com a Revolução aí cubana, liderada pelo Fidel Castro e pelo Che Guevara, né? O Fidel, ele vai tornar-se primeiro-ministro de Cuba, né, em 1959, e assumir a presidência em 1976, né, permanecendo no poder até 2008, né, muito tempo aí que ele só sai por problemas de saúde mesmo. Ele foi elogiado por desenvolver um ótimo sistema educacional e de saúde, né, que Cuba, de fato, tem aí um dos melhores sistemas educacionais e de saúde do mundo, mas criticado por implantar uma ditadura em seu país, né, uma ditadura aí que dura décadas. Faleceu em 2016 aos 90 anos, né, lembrando que a ditadura não acabou, né, só foi passado dele pro irmão dele aí. Che Guevara,
que foi o revolucionário marxista, médico, autor, guerrilheiro, diplomata e teórico militar argentino, né? Uma figura importante da Revolução Cubana, e o rosto dele acaba se tornando um símbolo, né, da contracultura popular aí. Então, com certeza vocês já ouviram falar, já conhecem o rosto aí, né? São os dois principais líderes aí da Revolução Cubana. Eu coloquei, pessoal, em todos eles aqui o link embaixo para que vocês possam acessar e ampliar mais o conhecimento de vocês sobre o tema, tá? O Muro de Berlim, que é construído em 1961, né? Constituindo uma barreira física, construída pela República Democrática Alemã, a parte oriental socialista, durante a Guerra Fria, que circundava toda a Berlim Ocidental, capitalista, separando-a da Alemanha Oriental. Esse muro, além de dividir a cidade de Berlim ao meio, simbolizava a divisão do mundo em dois blocos ou partes. República Federal da Alemanha, que era constituída pelos países capitalistas encabeçados pelos Estados Unidos, e a República Democrática Alemã, constituída pelos países socialistas sob o jugo do regime soviético, né? Então, a gente tem aí o Muro de Berlim como um símbolo de fato da Guerra Fria, né? Desse mundo bipolarizado e dividido. E a própria queda do Muro de Berlim posteriormente, simbolizando o fim da União Soviética e também do mundo bipolarizado aí. Também deixei o link para vocês, tá? Sobre o tema aí do Muro de Berlim. A Guerra do Vietnã, então a gente tem aí também o Vietnã do Norte e o do Sul, né? E a Guerra do Vietnã foi um desdobramento da Guerra da Indochina, cujo desfecho foi a independência do Vietnã na Conferência de Genebra em 1954. Mas o país foi dividido em duas nações, né? Uma comunista, outra capitalista. Após a independência, as duas áreas de influência norte e sul entraram em conflito, tendo Estados Unidos e União Soviética como fornecedores de tecnologia bélica em ambos os lados, né? Então, mais uma vez, o conflito direto entre os dois países não acontece, porém eles vão financiar inúmeros conflitos aí, né, pelo mundo, nesse período, ok?